essa não é tão resistente. Fala galera, sejam bem-vindos ao Laboratório Químico. Eu sou o Juliano Pazello, estudante de Engenharia Química da PUC-PR e hoje está começando mais uma nova edição do quadro Como Evoluiu. E se eu achava que falar de mijo na piscina aqui nesse canal ia ser engraçado, eu nem imagino o que vai ser esse vídeo. Inclusive, se você ainda não assistiu nenhum dos meus vídeos anteriores, eu vou deixar esses vídeos linkados aqui no card, então assiste esse vídeo e assim que acabar, clica lá e aproveita tudo que o canal tem a oferecer. E no vídeo de hoje falaremos sobre camisinha. Você sabe exatamente do que é feita uma camisinha? Ainda mais como ela surgiu e como a sua composição química foi se alterando conforme o tempo foi passando? Não? Então já deixa o like aqui nesse vídeo porque tenho certeza que você vai adorar saber do que ela é feita e como essa engenhoca surgiu. E já começamos o vídeo com uma ironia, porque a China é o país mais populoso atualmente. Só que há 4.000 anos, ou seja, em 2000 a.C., foram os chineses que inventaram a camisinha. Naquela época, eles pegavam um pedaço de seda, banhavam essa seda em óleo vegetal, embalavam e usavam. Basicamente isso. Agora, se alguém puder me explicar o surto populacional que a China teve atualmente, me deixe nos comentários porque eu não tenho noção alguma. Então, em 1850 a.C., os egípcios e os mesopotâmios também tinham seus métodos de não ter filhos, basicamente. Esses métodos contraceptivos eram um tanto quanto estranhos. Eu quis dizer estranho pra gente, não pra época, porque pra época era normal. Eles não eram os métodos mais eficazes, porém era o início, tava começando a ter uma ideia de não ter filhos. E basicamente aproveitar o sexo sem consequências. As mulheres, principalmente do Egito, introduziam coisas dentro da sua vagina para que pudessem matar ou bloquear os espermatozoides. Mas o que será que elas colocavam dentro delas? Elas colocavam basicamente fezes de crocodilos. Sim, fezes de crocodilo. Por quê? Por que fezes de crocodilo? Basicamente, fezes de crocodilo têm um pH muito alcalino, o que realmente mata o espermatozoide, porque o espermatozoide não consegue viver em um meio alcalino. Logo, fazia efeito. Mas assim, eu fico imaginando a primeira mulher que falou, tipo, meu, tem bosta de crocodilo ali, vamos usar pro sexo, pra método contraceptivo. Óbvio, mas onde que eu vou colocar isso? Dentro de mim. Não. Os homens, por sua vez, também tinham o chamado protetor de pênis. Só que o protetor de pênis não era só para não engravidar a mulher. Era pra tudo, basicamente, era a tua vida. Porque naquela época não era todo mundo que tinha realmente acesso a uma roupa completa. Muitas vezes eles tinham que ficar pelados, por exemplo, os escravos. E o protetor de pênis era basicamente para você evitar que o seu pênis entrasse em contato com mosquitos, animais, sol e assim vai. E basicamente ficava quase 24 horas no pênis do cara. Alguns anos depois, os gregos foram responsáveis por introduzir essa ideia contraceptiva no mundo ocidental. Um desses contos gregos relata a história do rei Minos e a sua compulsiva vontade de transar. Porém, ele era casado com Pasífae. E Pasífae amaldiçoou o marido, fazendo que quando ele ejaculasse saíssem serpentes, escorpiões e lacraia. Imagina, você tá no meio do sexo e de repente... Vai na craia, 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 vai. Todavia, não seria um conto grego sem uma tragédia, pois Minos se apaixonou. Prócris era uma jovem muito bela e eles se apaixonaram imediatamente. Porém, ele não queria matar ela. Então, ele matou a primeira cabra que ele viu, cortou a sua bexiga fora e usou a sua bexiga como uma camisinha. Assim, quando ele ejaculou, as serpentes, escorpiões e lacraias ficaram presos dentro da bexiga da cabra e ela não morreu. Os métodos contraceptivos tinham basicamente, e tem até hoje, a função de não engravidar, de não procriar. E essa era a ideia básica até ali.
não tinham outros grandes problemas em relação ao sexo. Todavia, no século XVI começou um grande surto de doenças sexualmente transmissíveis. Foi então que Gabriele Falloppio criou a luva de Vênus. Eram basicamente camisinhas feitas a partir de linho, banhadas em substâncias químicas. Assim, quando o homem ejaculasse, essas substâncias químicas seriam as responsáveis por matar os espermatozoides. Um século depois, o mundo conheceu a sífilis, uma doença que devastou muita gente e naquela época era considerada como uma doença incurável. Logo, os métodos de proteção se popularizaram muito e tiveram realmente que ter mudado a sua composição química para atender essa nova demanda. Assim, outra camisinha surgiu, dessa vez feita de bexiga de carneiro costurada. Até 1780, a palavra preservativo não existia. Foi realmente um puteiro francês, no século XVIII, que criou essa palavra, pois eles vendiam essas camisinhas à base de bexiga de carneiro. 100 anos depois, no século XIX, em 1839, as coisas já tinham evoluído, a humanidade já tinha descoberto muitas coisas novas. E assim, Charles Goodyear criou a primeira camisinha feita de borracha. E assim, só um adendo, Goodyear é realmente aquela marca de pneu, ou seja, essa família começou com preservativos para depois ir para os pneus, pois essa família foi pioneira na descoberta da borracha. Todavia, essa camisinha não era a coisa mais higiênica, pois eles usavam e reutilizavam, lavavam e usavam de novo várias e várias vezes até a borracha ficar gasta e eles terem que comprar outra. Foi em 1880 quando surgiu a primeira camisinha feita à base de látex. E essas camisinhas de látex traziam algo inovador. Sabe aquele biquinho em cima da camisinha? Aquele biquinho é um reservatório de esperma. Antes, nenhuma das camisinhas fabricadas tinham esse reservatório. Porém, só foi em 1930 que essa camisinha de látex virou realmente popular e todo mundo começou a comprar. Nessa época, a família Goodyear já tinha começado a produzir seus pneus. Em 1935, foi estimado que cerca de 1,5 milhão de camisinhas de látex foram vendidas nos Estados Unidos. Porém, alguns anos depois, a venda de camisinhas caiu drasticamente. Mas antes de eu seguir esse vídeo, se você já tá gostando, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. É só clicar nesse botãozinho vermelho há 1 segundo e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Laboratório Químico. Claro, não esqueça de clicar no sininho e marcar a opção todas. Assim, você recebe a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, o que é uma vez por semana, toda quinta-feira. Por volta de 1960 a 1970, houve uma queda drástica na venda de camisinhas. A cura da sífilis já tinha sido achada, então quase ninguém mais morria de sífilis, o que fazia com que a galera repensasse se realmente precisava ou não usar camisinha. Em 1970, a pílula contraceptiva foi inventada, então você não tinha mais na teoria a sífilis, que poderia te matar, e se a mulher estivesse tomando a pílula, ela não poderia engravidar. Logo, para que fazer com camisinha? Logo, a camisinha foi deixada de lado e nos anos 80, o HIV foi responsável por dizimar muitas pessoas. E a partir dessa década, falar de drogas e sexo até hoje é um tabu. O que realmente não deveria ser tabu algum, pois mais informação é mais conhecimento. E quanto mais a gente fala sobre, mais as pessoas estão preparadas para se prevenir de algo. Com o surto do HIV na década de 80, a camisinha voltou a ser popular. E é usada até hoje. Assim a gente espera, né? Mas é aquela camisinha que você compra na farmácia e o vendedor fica com uma cara de tipo... hoje tem, né? Ela é feita do quê? Claro, cada marca muda a sua composição, porém, elas têm, em geral, 8 componentes em comum. O látex, que é como se fosse uma borracha natural vinda das árvores. A glicerina, que é um lubrificante natural à base de água, que faz com que a pele não fique irritada quando entra em contato com o látex. A amônia, que é responsável por matar bactérias e evita a coagulação do látex. A benzocaína, que influencia no bloqueio de impulsos nervosos na área do pênis,
fazendo com que a ereção dure mais. O nonoxinol, que é um espermicida, ou seja, ele mata esperma. O carbonato de magnésio, que tem a função de aumentar a resistência do látex. O óleo de silicone, que assim como a glicerina é usada como lubrificante. E por último, água. Claro que se você comprar camisinhas com gosto, aroma ou até mesmo aquelas camisinhas neon, elas vão ter algo a mais na sua composição. Mas de base, esses 8 componentes formam uma camisinha, ou pelo menos a camisinha que a gente pode comprar no século 21. Mas então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você quer que eu fale aqui nesse quadro. Afinal, eu estou aqui para entreter vocês, então se vocês têm perguntas ou realmente querem que eu fale de algum tema específico, vocês podem deixar aqui nos comentários ou até mesmo lá no meu Instagram, aqui Juliano Pazello. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos pelo Facebook e pelo WhatsApp. Até o próximo Laboratório Químico.